A Igreja Batista Alto da Lapa. A IBAL é uma igreja família, que preza por vínculos de amizade, de comunhão, de convivência. Uma igreja que reconhece as Escrituras Sagradas como regra de fé e de prática e que desenvolve a cada dia o louvor e a adoração entre os seus membros. Fique agora com a nossa programação semanal. Aos domingos, temos Escola Bíblica Dominical às 9 horas. Café da Comunhão às 10 horas. Culto matutino às 10h30. E culto noturno às 18 horas. Encontro da melhor idade às quartas-feiras. Culto de oração às 20 horas. No último sábado do mês, culto de jovens às 19 horas. Participe também dos nossos pequenos grupos, onde temos momentos de comunhão e aprendizado em ambientes presencial ou online pelo Zoom. Venha servir conosco. Aqui na IBAL, nós temos os ministérios e departamentos de Crianças, a Turma do Alto. JDA, os Jovens do Alto. Juniores e Adolescentes GDA, a Geração do Alto. Homens. Mulheres. Ação social. Louvor. Recepção. Multimídia. Mídias sociais. Casais. E o coral da IBAL. Aprenda com a IBAL, com as nossas aulas e os cursos de instrumentos musicais e canto. Também temos atendimentos profissionais como atendimento pastoral com o pastor Saulo. Atendimentos com os nossos psicólogos. E atendimentos nutricionais. Não se esqueça de curtir e compartilhar os vídeos nas suas redes sociais. Preparem-se, pois o culto já vai começar! Obrigado, Pai, pela Tua igreja que está aqui hoje reunida para louvar o Seu nome, Senhor. Ó Deus, muitos aqui chegaram com o coração abatidos, muitos chegaram alegres, cada um com suas condições, mas com o intuito, Pai, de Te louvar, Pai, de Te engrandecer, Senhor. Nós sabemos, Pai, que as lutas elas vêm, mas o Senhor é quem cuida de todos nós. É o Senhor que nos livra, Pai, do mal, daquelas pessoas que nos desejam mal. Só basta a nós descansar no Senhor, esperar que o Senhor faça todo o trabalho, porque o Senhor é justo, o Senhor é bondoso, Pai. Ó Deus, que tudo que venha acontecer hoje aqui seja para o louvor e para a Tua glória, Pai. Recebe a cada irmão, a cada irmã, Senhor, a cada criança que estão aqui para Te louvar, Senhor. Que seja, Pai, uma adoração de coração, Pai, e mente, Deus. Que nossos problemas não sejam, Pai, maiores do que o Senhor, Pai. Ó Deus, que toda impedição seja repreendida e fique lá fora, Deus, que esse espaço seja esse momento somente para Te adorar, Senhor. Ó Deus, esteja conosco. Espírito Santo, recebe, Pai, e age no meio de todos nós. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado
céu azul, de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluia. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dado ao mundo pra salvar, na cruz vertendo teu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Aleluia. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, te adorarei, prostrar-me para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Cante todos. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluia. Vamos todos juntos? Eu quando Canta a ti, Senhor. Mais alto. aleluia. Quão grande é o nome do Senhor. Glorifique o seu santo nome. Aleluia. Ó Deus. Obrigado, Pai. Louvado seja o seu nome, Senhor. Tu és grande, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Recebe a nossa adoração, Senhor. Louvado seja o seu santo nome, Pai. Aleluia. Essa próxima canção, ela fala de algo que nós desejamos, mas será que realmente nós entregamos o nosso coração a Deus, a nossa adoração? Será que nós deixamos nossos problemas ser mais adorado do que o nosso próprio Deus? Quando nós falamos de adoração, nós falamos de adoração ao Deus que tudo pode, um Deus que está atento a qualquer necessidade, um Deus que olha para todos nós, que trabalha em favor de todos nós. E quando nós louvamos a Ele, nós precisamos entender que essa adoração ela tem que ser genuína, ela tem que ser intencional. E você precisa, no fundo do seu coração, liberar para Deus esse entendimento, liberar para Deus o teu amor, a tua gratidão, porque não é somente de falar, de palavras, mas é de corpo e alma a nossa adoração.
Porque existem muitas formas de adorar a Deus. O mundo ele tem feito várias formas, mas só existe uma forma de adorar a Deus, que é espírito em verdade, que é com amor ao próximo, é com amor àquele que ainda não conhece o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nessa manhã, quando você cantar, quando você louvar junto conosco, todos nós estamos no mesmo barco. Estamos entregando o nosso coração, estamos entregando o nosso louvor verdadeiramente ao nosso Deus. Estamos aqui nesse domingo com esse objetivo realmente de adorar a Deus como igreja. Queremos sim ver a presença de Deus em nossas vidas, continuar na nossa família, no dia a dia das nossas vidas. O mundo tem sido bombardeado com vários tipos de informações e de lutas, mas a maior luta está aqui, na nossa mente, quando não deixamos o Espírito Santo agir, quando não deixamos a palavra de Deus agir em nossas vidas. Porque nós preferimos às vezes somente observar o tamanho do problema, mas não aquele que pode resolver todas elas. Que nessa manhã nós possamos entregar o verdadeiro louvor ao Senhor, porque é para esse objetivo que vocês vieram aqui, para adorar o nosso Deus, e não para uma outra coisa, para ver os teus irmãos que conseguiram vir depois de uma semana de lutas. Então glorifica o nome de Deus, porque foi uma vitória estarmos aqui. É uma vitória você estar aqui, junto com a tua família. Eu glorifico o nome de Deus, porque eu tenho o privilégio de estar com minha esposa, com amigos, com filho, adorando nosso Deus. Mas muitas famílias não têm passado por lutas. Nós precisamos clamar por esse país, clamar por esse povo que ainda não conhece esse Deus. Nós precisamos orar, interceder por esse bairro da Lapa e tantos outros. A missão não parou. Enquanto Jesus ainda não voltar para nos resgatar, a missão não parou. Nós temos uma grande batalha para enfrentar. Você jovem, você já numa certa idade, Deus escolhe cada um de nós no seu propósito. E não há tempo para fazer o trabalho que Deus nos escolheu. Adore nessa manhã, com alegria. Adore ao nosso Deus. Ele já fez tanto por nós, Ele faz tanto por nós. Por que não dedicar esse momento para Ele? Por que não lembrar do seu sacrifício na cruz? Por que não observar tudo que Ele faz por nós? Adore a Deus, vamos louvar juntos. Esse é o nosso desejo, honrar o Senhor. Aleluia. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Continue falando para Ele. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o nosso coração, Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Aleluia. Esse é o nosso desejo, e é o desejo de Deus também, que nós entreguemos nosso coração a Ele. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar.
acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer. Só vocês, aleluia. E toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Aleluia. Glória a nosso Deus. Depois dá só uma regulada aqui que está um pouco baixo, eu acho, o meu microfone. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Estão ouvindo bem? Glória a Deus. Bom, é sempre muito bom ver a todos vocês. E mais importante ainda é saber que nesse dia nós comemoramos o aniversário do nosso irmão Weber, né? Então uma salva de palmas ao nosso irmão Weber, que hoje comemora mais um ano de vida. Louvado seja o nome do Senhor sobre a vida dele. Tem muitos irmãos que fizeram, eu não sei o nome de todos, mas que Deus abençoe a todos. E queremos continuar adorando nosso Deus, continuar louvando o seu santo nome, glorificando a Ele que é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. Vamos nas palmas. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Ele não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha.
esse é o amor que nunca falha. Esse é o amor que continua nos protegendo, nos guardando de todo mal. Para essa próxima canção, nós queremos cada vez mais a participação de vocês. Está muito bonito. E nós queremos que vocês sejam sempre com essa alegria de louvar o nosso Deus. O coral, porque nós temos aí nosso maestro, né? E nós temos a oportunidade de, como igreja, fazer um grande coral para Deus, assim como os anjos lá no céu estão glorificando a Deus, dizendo que Ele é santo, santo, santo. E glória ao nosso santo Deus, porque Ele é santo, santo, santo. Vamos adorar o nosso Deus? Aleluia! Glória ao nosso Deus! Tua igreja reunida, nenhuma poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Tua alegria está neste lugar, tua paz entre nós hoje está. Todos juntos, louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor. Todos juntos, louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor. Nosso louvor. Nosso louvor. Nosso louvor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, igreja. Que alegria estarmos aqui. Pode se assentar na casa do Senhor, mais um dia, mais um domingo. Nós vamos chamar as crianças aqui para a nossa oração, antes deles irem para a aula. Mas antes eu vou dar alguns avisos rapidamente, enquanto as crianças se preparam para vir aqui. Nós temos, na sexta-feira, acontecendo aqui às 19h30, o nosso curso Panorama Bíblico de Missões. Então, você está convidado a participar. Nós tivemos apenas uma aula ainda. Na sexta-feira, o pastor Vanderlei teve um problema de saúde, então não pôde dar aula. Então, você não está perdendo nada. Só teve uma aula e a segunda vai acontecer na próxima sexta, às 19h30.
Na terça-feira, agora, dia 21/4, nós temos o nosso Day Camp. Quem está animado aí para o Day Camp, né? Ih, gente, tá desanimado? Poxa, vai ser um tempo de comunhão, um tempo que nós estaremos como igreja, compartilhando, né, das nossas amizades, compartilhando de momentos de comunhão. Então, você que ainda não fez a inscrição, ainda dá tempo, né, Ana, de fazer a inscrição para o Day Camp. Então, procure a Ana no final do culto, se você quer participar com a gente no dia 21. E atenção, ó, nós precisamos estar aqui na igreja às 7 horas da manhã, para todos saírem juntos, tá? Às 7 horas. Quem for direto de casa, nós vamos disponibilizar nos grupos da igreja o endereço do local, para que você fique à vontade para ir direto da sua casa. Não deixe de fazer também o nosso cadastro IBAL. Então, você que ainda não fez, os links estão disponíveis, né, dentro dos grupos da igreja. É importante que você faça o seu cadastro para você ter acesso ao aplicativo e com isso também ficar por dentro de tudo. Dia 10/5, nós temos o café da manhã especial das mães, às 9 horas. Então, não perca esse café da manhã, mamães. Estejam aqui às 9 horas, lindas, maravilhosas, porque será um momento especial para vocês. Então, dia 10/5, às 9 horas. Dia 26/4, próximo domingo, nós retornamos a EBD dos casais. Nós não tivemos o mês passado, mas esse mês nós temos a EBD dos casais. E para você que está sem o seu cônjuge aqui, está vindo sozinha, ou você que está vindo sozinho, não deixe de participar da sala. Participe mesmo assim. Você que é casado, você que é noivo, você que está aí no processo, né, de casamento, faça parte da EBD de casais. Então, às 9 horas da manhã, no próximo domingo. Dia 27/6, tem uma programação dos jovens com a banda Boa Nova. É uma banda de rock, é isso mesmo, gente? Uma banda de rock. Eu preciso ouvir o repertório, porque eu ainda não ouvi. Então, não estou sabendo ainda como que são as músicas. Mas eu vou ouvir, em dia 27/6. E dia 20/6, nós temos também o jantar dos casais. E nós vamos ter uma presença aqui de um cantor maravilhoso, chamado Roberto Diamanso. E vai ser uma noite romântica, viu, irmãos? Vai ser lindo. Olha, ao som de uma viola, talvez de uma sanfona aí. Então você não pode perder, que vai ser chique esse jantar, viu? Então, em breve vocês vão ter mais detalhes, informações sobre valores. E é importante que você participe, que você esteja e se envolva em todas as programações da igreja. Você faz parte da IBAL e nós temos o prazer de ter você com a gente. Então, participe de toda essa agenda que eu passei aqui rapidamente. Participe dos eventos, não fique de fora. Eu tenho certeza que você será muito abençoado. Lembrando dos pequenos grupos também, que acontecem na semana, nas casas. Você que ainda não faz parte de nenhum pequeno grupo, essa é a oportunidade. Nós temos testemunhos de pessoas que chegaram aqui na igreja e através dos pequenos grupos foram abençoados, se sentiram acolhidos, se sentiram pertencentes à IBAL. Então o pequeno grupo faz total diferença. Então eu convido você a se integrar com a gente, a fazer parte da família IBAL, fazer parte de todas essas programações. Amém? Agora vamos orar pelas crianças, né? Que elas já estão aqui esperando o tempo delas. Pastor, eu vou te chamar já para subir. Se o senhor já puder orar pelas crianças também. Nós, como igreja do Senhor, temos o papel, temos a responsabilidade de interceder, de orar, de clamar. Por isso eu te peço, fecha os teus olhos. Francisca. Em junho, cirurgia das mãos da Maiara. Vamos orar pela Maiara, pela cirurgia. Amém. Amém. Mas que seja para a honra e glória do Senhor, que Deus use os médicos, né, que farão essa cirurgia. Mas vamos fazer um negócio diferente aqui? Sai do teu lugar, segura na mão do irmão que está do teu lado. Vamos fazer aqui uma corrente. As crianças também, dá a mãozinha aqui, um segura na mão do outro. Meus amados, a palavra do Senhor nos diz que aquilo que nós unimos aqui na terra como igreja, como corpo de Cristo, é unido nos céus. Aquilo que é delegado aqui, se realiza nas regiões celestiais.
E nós vamos orar, vamos interceder crendo que há poder no nome de Jesus e que o Senhor Jesus, no nome de quem nós intercedemos, é o nosso advogado junto ao Pai e Ele intercede por nós. Feche os teus olhos, comece a orar. Comece a apresentar diante do Senhor a tua vida, a vida da tua família, da tua casa, os teus problemas, os teus sonhos. Comece a interceder pelos irmãos que foram mencionados aqui à frente. Comece a falar com Deus. Ó Deus Santo, Eterno e Poderoso. Nos colocamos nesta manhã diante de Ti, Pai Santo, porque entendemos que não há outro lugar melhor para estarmos. Ó Deus, entendemos que há poder no nome de Jesus. Entendemos que como igreja, ó Deus, aquilo que é ligado aqui na terra, é ligado nos céus. Te louvamos, Deus Santo e Poderoso, porque Tu és o Deus que é tardio em irar-se, mas é grande em misericórdia, é grande em poder. Tu és o Deus que quebra cadeias, que desbarata exércitos, que repreende toda obra contrária. Pai Santo, em nome de Jesus, quebra todo dardo inflamado do maligno que tem se levantado, ó Deus, contra a vida do Teu povo, contra a Tua igreja. Ah, Deus poderoso, em nome de Jesus, faz uma obra santa, Senhor Deus, na vida deste povo, desta igreja. Este povo que se chama pelo Teu nome, que proclama que Jesus Cristo é Senhor das suas vidas. Ah, Deus, em nome de Jesus que nós oramos e Te pedimos, visita a irmã Ivani lá em Bauru. Ó Deus, abençoa essa continuação do tratamento. Ó Deus, o período que ela vai passar pela radioterapia, que os efeitos e o resultado, ó Deus, seja para a honra e glória do Teu nome, proveitosos, e que a Tua serva mais uma vez seja alcançada pela Tua graça. Visita a irmã Aninha que sofreu aquele acidente de moto. Restaura, ó Deus, a sua saúde. Ó Pai, abençoa a vida da Deolinda, Senhor Deus, Leão, que passou por uma cirurgia na coluna. Ah, Deus, entra com providência na sua vida. Visita, Pai Santo, em nome de Jesus, a vida da dona Lili. Abençoa a sua pronta recuperação, que ela possa desfrutar, ó Deus, de uma vida saudável. E que nenhuma sequela, ó Deus, permaneça na sua vida. Visita a vida dos enfermos na Tua igreja, enfermos físicos, emocionais e espirituais. Que haja cura, que haja salvação, que haja libertação, que a unção dos altos céus se manifeste na vida do Teu povo. Ó Pai Santo, Tu és aquele que abre portas aonde não há portas. Entra com providência, ó Deus, na hora da necessidade. Abençoa, Senhor Deus, a vida do Gabriel, a sua família. Entra com providência naquela questão do INSS. Não permita, Senhor Deus, que o Teu servo seja prejudicado, mas que ele seja alcançado para louvor da Tua glória. Abençoa, Pai Santo, a vida do filho da irmã Marta. Deus amado, abre portas de trabalho para ele. Ó Deus, para que ele possa continuar cuidando com dignidade da sua casa e da sua família. Abençoa o Teu povo. Entra, Senhor Deus, em nome de Jesus, com toda sorte de bênçãos, direcionando aqueles que precisam de cuidado, direcionando para aqueles que precisam de trabalho, mas suprindo as necessidades da Tua igreja. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo neste lugar. Visita as nossas vidas, visita as nossas crianças. Pai Santo, que elas cresçam nos Teus caminhos, sendo ferramentas, instrumentos usados por Ti para louvor da Tua glória. Senhor, em nome de Jesus, vai preparando aquela junta médica que fará a cirurgia nas mãos da Maiara. Ah, Deus Santo, sabemos o quanto é delicada essa cirurgia, mas também sabemos que Tu és o médico dos médicos, Tu és o Jeová Rafá. Ó Deus, a Tua palavra que prevalece, a Tua vontade a que permanece. Por isso, cobre a Tua serva com a Tua graça e usa, Senhor, a junta médica naquele procedimento. Mas que a Tua boa mão, que a Tua destra poderosa, fiel, se estenda sobre a vida deste povo, desta igreja. Abençoa as programações da IBAL. Abençoa, Senhor Deus, o nosso Day Camp. Ó Deus, que seja um tempo de alegria, de comunhão. Que seja um tempo, ó Deus, no qual o Teu nome seja exaltado por meio da convivência da Tua igreja. Abençoa os ministérios. Abençoa, Senhor Deus, cada líder de ministério. Abençoa, Senhor Deus, cada irmão participante das atividades dessa igreja. Porque tudo que é feito neste lugar é para a glória, honra e louvor do Teu santo nome.
Completa, Pai Santo, a tua boa obra em cada vida, tirando toda a apatia, tirando toda a fraqueza, toda a fragilidade, nos revestindo da tua unção, na autoridade, ó Deus, e do poder que há no nome santo, eterno e poderoso de Jesus. É no nome dele que nós choramos nesta hora, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Podem se sentar, meus amados irmãos. Nossas crianças já estão se dirigindo para o seu momento especial de culto. E hoje elas deram um plantão aqui na frente comigo, né? Ficaram um bom tempo aqui, mas pelo menos o nosso palco ficou bem florido, ficou bonito, né? Eu gosto de ficar perto de gente bonita para ver se um pouquinho da beleza passa para mim. Mas graças a Deus, porque mais uma vez temos oportunidade de estarmos reunidos como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, né, que já iniciou, né, a sua preparação nessa manhã. A partir das 9 horas, das 9 às 10h10, nós estivemos aqui estudando a palavra de Deus, nos dedicando ao estudo bíblico das Escrituras. Escrituras, amados, que não são textos apenas para serem lidos, é algo que a gente precisa considerar. A Bíblia não é um livro simplesmente para ser lido. A Bíblia é um livro que precisa ser estudado. É um livro que precisa ser aprofundado. Não dá simplesmente você abrir a Bíblia e ler um texto ali, daqui a pouco abrir em outra parte, ler outro. Você vai ficar completamente perdido. Porque são contextos diferentes, são momentos diferentes da história, são tipos de escrita diferentes. Nós encontramos na palavra de Deus salmos, que são orações, são cânticos, encontramos parábolas, encontramos nas escrituras narrativas que são históricas, que são direcionadas a uma determinada situação. Por isso precisamos nos dedicar ao estudo da palavra de Deus. E com isso eu quero te convidar a participar do estudo bíblico dominical que nós temos todos os domingos, das 9 às 10 da manhã. Os jovens têm a sua reunião na classe deles, estamos já nos organizando para que os adolescentes também tenham esse espaço, né? Mas os adultos, eles se reúnem aqui para aprender mais da palavra de Deus. Passamos mais ou menos um ano estudando um panorama bíblico do Antigo Testamento, desde os patriarcas, né, passando pelos juízes, passando pela monarquia, da monarquia entrando no reino dividido, do reino dividido entrando naquele período no qual a igreja foi levada como cativa lá para a Babilônia, o retorno desse povo, né, para Jerusalém. E agora, depois de ter esse pano de fundo geral do Antigo Testamento, estamos nos direcionando para o estudo da carta de Paulo aos Romanos. Meus amados, e essa carta, que é considerada a rainha das cartas paulinas, que é considerado por alguns como o Evangelho segundo Paulo, né? Um tratado teológico no qual o apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios, traz a igreja a um entendimento desenvolvido, aprofundado e aguçado das Sagradas Escrituras. E você tem a oportunidade de vir todos os domingos, a partir das 9 horas, para participar desse tempo conosco. Né? Hoje nós iniciamos com a aula introdutória e só cheguei na metade da introdução, não deu para concluir. Porque é tanta coisa boa que a gente aprende, que vai nos fortalecendo, nos dando embasamento para compreender e traduzir todas as Escrituras Sagradas, tendo por base, né, essa carta maravilhosa que é a carta de Paulo aos Romanos. Você é nosso convidado. Participe, esteja conosco e aprenda mais da palavra de Deus. Né? Muitas vezes, irmãos, as pessoas nos perguntam alguma coisa lá fora, em relação à nossa base de fé, em relação à nossa crença, em quem nós cremos, né? E nem sempre estamos preparados para responder à altura daquilo que nos é indagado, daquilo que nos é questionado. Mas é aqui, queridos, na casa do Senhor, é na igreja, é no quartel-general do crente, onde nós vamos aprender mais da palavra de Deus, com a intenção de levar essa palavra adiante, desenvolvendo uma visão de vida, uma visão diferenciada. Qual é a visão que você tem em relação à vida? Como é que você enxerga todas as coisas?
Qual é o seu perfil político, sociológico? Né? Existe alguma filosofia que você aplica na tua vida? Como é que você enxerga o mundo ao teu redor? É algo que a gente precisa considerar, porque o cristão, a visão de mundo, a visão de vida que o cristão tem, precisa ser uma visão de vida, precisa ser uma visão política, precisa ser uma visão filosófica, que tem como base, como direcionamento, a palavra de Deus. Porque ela é a base norteadora para as nossas vidas. É a partir da palavra de Deus que nós vamos compreender e enxergar o mundo. E isso é algo muito sério. Não é simplesmente uma fala filosófica, não é simplesmente uma fala que tem como intenção de alguma forma convencer as pessoas, mas é uma maneira de enxergar a vida tendo por base a palavra de Deus. Por isso é necessário o estudo das Escrituras. Por isso é necessário mergulharmos na palavra de Deus para compreender qual é a essência, qual é a verdade, quais são os fundamentos da fé cristã que precisam ser aplicadas na nossa vida. Eu quero iniciar a nossa reflexão nessa manhã falando sobre o efeito visão geral, ou overview effect. Não sei se meu inglês está dos melhores, mas é basicamente isso. Overview effect ou efeito visão geral. Do que se trata isso, pastor? Queridos, esse efeito visão geral é o efeito que os astronautas têm quando eles saem do planeta Terra e lá do seu foguete, lá da sua nave espacial, lá da sua cápsula, ele tem o privilégio e a oportunidade de enxergar o planeta de fora do planeta. E esse efeito, cria-se um sentimento no coração e na mente desse astronauta que gera nele uma reflexão muito profunda da vida. E alguns pontos normalmente acontecem com frequência na vida da maioria dos astronautas. E olha que a gente está falando de astronautas num tempo em que algumas missões estão saindo aqui, né? Várias pessoas saindo, tendo a oportunidade de sair, né? E orbitando o planeta. Né? Agora teve uma missão que passou pelo lado escuro da Lua. Mas algo frequente na vida dessas pessoas que têm tido esse privilégio é um efeito de visão geral. E esse efeito de visão geral é uma experiência transformadora na vida dessas pessoas. Porque quando eles saem desse planeta e começam a perceber a dimensão da fragilidade, a dimensão da pequenez, né, desse planeta diante do tecido de todo o universo, eles começam a perceber a dimensão da sua pequenez, a dimensão da sua insignificância. Eles relatam que quando saem do planeta, eles percebem que não existe diferença de países ou de países. Não existe diferença de raça, não existem diferenças de palavras, não existem diferenças de... Como é que fala? Divide um país do outro? Fronteiras. Ou seja, tem uma visão muito diferente daquela que nós muitas vezes temos quando estamos aqui convivendo dentro do nosso contexto e dentro do nosso mundinho. É muito comum eles afirmarem que quando observam a fragilidade da atmosfera que protege esse planeta, eles se sentem extremamente inseguros. Alguns chegam ao ponto de precisar de um tratamento psiquiátrico ou psicológico. Porque se dão conta da sua pequenez, se dão conta do quanto são limitados, do quanto são pequenos, de que este mundo é um mundo só, sem fronteiras, né? Essas fronteiras que nós criamos, né, de um país do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, as pessoas percebem a pequenez disso. São coisas limitadas. E leva essas pessoas a entrar em parafuso muitas vezes. Porque a visão que nós temos em relação à vida, muitas vezes está muito centrada dentro da nossa pequena cosmovisão de vida, dentro daquele pequeno círculo de convivência, de trabalho, de estudos, que se limitam àquilo que a gente vive, às nossas quatro paredes. Mas, meus amados, nós como cristãos, apesar de nunca termos saído do planeta para enxergar ele lá de fora, por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho, desenvolvemos um efeito de visão geral que vai nos condicionar e nos direcionar a enxergar a vida com outros olhos.
a enxergar a vida com outro entendimento, com outra perspectiva, muito mais aguçada, muito mais aprofundada, muito mais desenvolvida, abrindo mão de coisas tão triviais e tão comuns, como línguas, culturas, pensamentos, filosofias e limitações que nós criamos por causa da nossa pequenez. Por isso, quando olhamos para a palavra de Deus, precisamos olhar compreendendo a dimensão da grandeza, a dimensão da vontade que o Senhor estabelece para a vida do seu povo, no sentido de desenvolver em nós uma visão e um entendimento que ultrapassa os limites políticos, que ultrapassam os limites filosóficos, que ultrapassam as fronteiras, porque o evangelho todo deve ser pregado para o homem todo em todo tempo, com a intenção de alcançar as suas vidas e os seus corações. No decorrer desse mês de abril, nós temos tratado e temos desenvolvido algumas vertentes, algumas linhas de pensamento dentro do texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E está postado aqui à frente, quero te convidar a ler comigo, vamos ler todos juntos. Diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Eu quero te dizer nessa manhã que o efeito geral que precisa condicionar e direcionar a tua vida, a igreja do Senhor, se resume nesse texto que nós acabamos de ler. Esse texto que nós acabamos de ler é a base sustentadora da fé cristã. E ele sintetiza tudo aquilo que nós precisamos considerar para a nossa vida, para a nossa visão de vida, para o nosso entendimento sociológico, político, espiritual e relacional. Porque a partir desse texto, nós podemos desenvolver uns com os outros a comunhão que o Espírito Santo de Deus quer que nós tenhamos. O respeito e a visão geral de vida que Deus quer que a igreja do Senhor desenvolva e aplique em seu dia a dia. Então, portanto, queridos, com base em 1 Timóteo capítulo 3, dos versos 14 a 16, nós aprendemos no decorrer dessas semanas que nós somos a igreja do Senhor, coluna e baluarte da verdade. Essa igreja que tem como título a igreja do Deus vivo, a igreja que foi estabelecida, que foi iniciada, que foi implantada no mundo com a finalidade, com o objetivo e com o propósito de levar o evangelho aos 4 cantos da terra, abrindo o nosso entendimento e a nossa visão geral de vida, de que a única resposta para a humanidade se chama Jesus Cristo, o autor e o sustentador da nossa fé. Com base nesse texto de 1 Timóteo 3,16, nós aprendemos que Jesus Cristo é aquele que foi manifestado na carne, o Deus poderoso que decidiu vir ao mundo, se fazendo carne, um de nós, entregou-se à morte de cruz, foi justificado em espírito, porque ressuscitou, vencendo a morte. Mas esse mesmo Jesus foi contemplado pelos anjos, foi pregado entre os gentios. E muitas pessoas creram na pregação desse evangelho. Ele tem sido crido no mundo. E para que ele seja crido, para que ele seja ouvido, para que ele seja pregado no mundo, o Senhor conta com cada um de nós. O Senhor conta com a visão geral que Ele tem introduzido no teu coração, na tua mente, para proclamar as boas novas de salvação, alcançando este mundo caído, com a salvação que nós encontramos em Cristo Jesus. Pregado e crido no mundo, mas esse Jesus também foi recebido na glória. E meus amados, aqui nós chegamos num ponto culminante da fé cristã. Esse Jesus que veio ao mundo, que pagou o preço pelas nossas vidas, esse Jesus que entregou-se à morte de cruz, que foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, caminhou entre nós por mais 40 dias, ele foi
recebido nos céus, ele foi assunto aos céus, ele foi exaltado, ele foi glorificado para a glória de Deus Pai. E se manifesta ainda entre nós, exercendo outras funções, porque a obra salvífica da cruz foi um passo importante, mas não foi o único e nem o último. Eu quero te dizer nessa manhã que Jesus continua agindo, atuando, para cuidar da tua vida, para fortalecer a tua vida, preparando tudo aquilo que Ele tem reservado para cada um de nós. A obra salvífica não parou, ela continua atuando na vida daqueles que buscam o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque o ápice, o ponto culminante da salvação já se cumpriu, com a morte, com a ressurreição, mas também com a ascensão do Cristo, retornando à sua condição de Deus, retornando à sua glória, retornando à sua majestade, retornando ao seu trono de majestade sobre todo o universo. E queridos, é sobre Ele que nós falamos, aquele que é o dominante sobre todas as coisas, aquele que tem o poder e autoridade para conduzir as nossas vidas e nos direcionar para o louvor da sua glória. Por isso, o apóstolo Paulo, ele fala sobre o mistério da piedade. Esse mistério que nós já aprendemos não é mais um mistério, porque já nos foi revelado em Cristo Jesus. Esse Cristo que pagou o preço pelas nossas vidas, que nos deu livre acesso à sua santa e doce presença e que reina sobre o trono do universo, com poder e com majestade. Ele que tem o domínio da tua vida e o domínio da tua história. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas, amados, a título de introdução, é importante a gente olhar para o romance do Cristo nesse mundo e compreender que houveram duas fases importantes desse romance. A primeira fase foi a fase da humilhação, no qual o Deus poderoso, o autoexistente, aquele que é o Criador de todas as coisas, pelo qual o mundo foi criado, porque sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele que é o Senhor da vida, Ele que é o Senhor da história, Ele que tem poder e autoridade para criar, esteve conosco. Entretanto, Ele precisou humilhar-se sendo Deus, majestoso, abriu mão da sua glória, esvaziando-se de si mesmo, aquilo que a teologia chama de kenosis, esvaziamento do Deus poderoso para caber dentro de um corpo de carne e de osso, sendo humilhado, assumindo essa humilhação, vivendo entre nós, caminhando entre nós. E essa humilhação foi tão grande, que Jesus decidiu pagar o preço pelas nossas vidas, entregando-se à morte. Essa é a primeira fase, a fase da humilhação do Cristo, no qual Ele decidiu não simplesmente vir ao mundo, mas se fazer como um de nós por toda a eternidade. E, queridos, é importante a gente lembrar que Jesus continuará por toda a eternidade sendo plenamente homem e também plenamente Deus. Jesus não vai voltar ao seu estado original antes da encarnação. Ele vai continuar sendo quem Ele é hoje, com o corpo glorificado, a exemplo do corpo que um dia nós também teremos. Mas Ele continuará por toda a eternidade expressando o seu amor para cada um de nós, sendo Ele plenamente homem, plenamente Deus. O primeiro de uma raça, a raça dos ressurretos, a raça daqueles que venceram a morte, a raça daqueles que ressuscitaram, e nós um dia ressuscitaremos com Cristo para termos um corpo glorioso, a exemplo do corpo da sua ressurreição. É disso que a gente está falando nessa manhã. Sobre o efeito de visão geral da vida, que não se limita apenas ao nosso cotidiano, mas que nos leva a enxergar o plano de Deus, que é um plano geral e que alcança toda a humanidade, que esteve disposto a pagar o preço pelas nossas vidas, para nos resgatar, para transformar o nosso corpo mortal num corpo à semelhança do corpo da ressurreição de Cristo.
Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque o plano de Deus é perfeito, porque a obra do Senhor é justa. Por isso Paulo fala sobre o mistério da piedade. E nessa manhã nós vamos falar sobre a ramificação e a conclusão desse mistério na glorificação do Filho. Aquele que encarnou-se, aquele que ressuscitou, aquele que foi pregado, aquele que tem poder e majestade, aquele que foi elevado nas nuvens com poder e majestade, que está assentado à direita de Deus Pai, exercendo poder, domínio, intercedendo por nós, como nosso advogado, como nosso intercessor. O sumo sacerdote perfeito, que pagou o preço pelas nossas vidas. Portanto, meus amados, de forma ainda mais elevada do que a visão que os astronautas têm quando saem da Terra, nós também temos uma visão geral do plano de salvação e aguardamos ardentemente o dia da nossa redenção, o dia no qual esse corpo mortal será revestido da imortalidade. Portanto, em Cristo vemos o plano completo de Deus, sua descida, sua obra redentora, sua exaltação, e também aguardamos o dia do seu retorno para nos buscar como igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Portanto, queridos, esse mistério revelado na encarnação e na humilhação não aconteceu por acaso. É algo que veio para completar o propósito e o objetivo de Deus para alcançar as nossas vidas. E para isso eu quero ler com vocês Efésios, capítulo 4, versos de 8 a 11. Diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Queridos, encontramos aqui um direcionamento da parte de Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, na qual ele menciona que esse Jesus que subiu nas alturas, que está sentado num trono de glória e de majestade, que foi elevado nas nuvens, diante de mais de 500 testemunhas, é aquele que desceu. É aquele que foi nas regiões inferiores da terra. Sabe para quê? Para testemunhar de que a sua obra perfeita, justa e verdadeira se concretizou com o sacrifício que foi oferecido na cruz do Calvário, por mim e por você. Aquele que desceu, aquele que se humilhou, é também o que foi exaltado, é também aquele que foi glorificado e que está assentado nas regiões celestiais, reinando pelos séculos dos séculos, com poder e com autoridade. Mas, meus amados, aquilo que eu mencionei para vocês, Jesus não simplesmente parou de atuar e de trabalhar. Servimos a um Deus trabalhador, dedicado, esforçado, incansável, que continua agindo poderosamente. E o texto de Efésios menciona que aquele que desceu, que é o mesmo que subiu aos céus, para encher todas as coisas, é aquele que concedeu alguns para apóstolos, para profetas, para pastores, para mestres. É aquele que subiu e mandou o seu Espírito para revestir a igreja com dons, capacitando cada um de nós para o bom exercício do seu chamado. Portanto, amados, Jesus, mesmo assumindo a sua posição de soberania e de poder, derramou sobre a vida da igreja a capacitação necessária para que possamos viver diariamente pregando o evangelho, testemunhando o amor de Deus, alcançando aqueles que ainda não foram alcançados, alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como pastores, a outros como evangelistas. Nós aprendemos com isso que Jesus continua agindo e atuando poderosamente na vida da sua igreja. Mas algo que a gente precisa também considerar é que os dons que esse Jesus tem derramado sobre a igreja são dons de serviço.
Ele decidiu servir. Ele veio ao mundo para servir. Ele veio ao mundo para alcançar cada um de nós por meio da sua atitude de amor e de graça. Nos deu um exemplo de serviço. E esse mesmo Jesus é aquele que tem capacitado a sua igreja para servir em amor, em compromisso e em dedicação. E a pergunta que nós precisamos nos fazer é a seguinte: será que nós já entendemos o objetivo de Deus para as nossas vidas? De que nós somos servos, de que recebemos dons, capacitações da parte do próprio Deus para dedicarmos a nossa vida ao serviço e à obra do Senhor? Meus amados, nem sempre isso tem acontecido, porque nós vivemos num tempo onde as pessoas gostam de serem servidas. É muito bom você sentar numa mesa, a uma mesa num restaurante, né? Chamar o garçom e ele te servir, levar a comida pronta. Quem não gosta de ser servido? Mas, meus amados, os dons e a capacitação que o Senhor tem dado para a vida da igreja é para que possamos dar continuidade à obra que Ele mesmo iniciou. Esse Jesus que deu o maior exemplo de serviço é aquele que espera que cada um de nós aprenda a servir, entregando para a honra e glória do Senhor os dons, o talento, o tempo e a sua dedicação na obra de Deus. Isso é algo muito importante, porque o mistério que foi revelado na encarnação, que levou Jesus à humilhação, esse mistério se cumpre na exaltação do Cristo. Mas Ele mesmo sendo exaltado, não abriu mão de cuidar da sua igreja, de atuar e trabalhar para a sua igreja. Por isso Ele mandou dons, por isso Ele derramou da sua graça sobre a vida da igreja e espera que cada um de nós possa compreender a sua função como corpo de Cristo. Como você tem servido na casa do Senhor? Como você tem se entregue ao objetivo, dentro dessa visão geral que o Senhor tem reservado para a igreja? Será que você está focado apenas no seu mundinho, na sua pequena cosmovisão de vida? E não está se abrindo para compreender a dimensão da grandeza de tudo aquilo que Deus tem reservado para a igreja do Senhor? Temos aqui um texto em Atos capítulo 1, verso de 9 a 11, que fala sobre a ascensão e a transição e a continuidade da missão de Cristo na vida da igreja. Eu vou ler com vocês e diz assim: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Queridos, nós muitas vezes imaginamos que quando Jesus foi elevado aos céus, Ele parou de atuar. Ele cumpriu a sua missão. Ele já não tem mais nada para fazer em relação à igreja. Mas como nós acabamos de ler lá em Efésios, Ele continua agindo a teu favor. Ele continua cuidando da tua vida. É muito importante compreendermos que a ascensão não significa a ausência de Cristo. Jesus continua conosco, Ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus continua conosco, Ele só não está mais com a sua presença física, mas a sua presença espiritual continua ativa, agindo poderosamente em favor do seu povo e da sua igreja. Por isso, meus amados, quando nós nos juntamos como igreja, como fizemos hoje, e damos as mãos uns aos outros, clamando, intercedendo a Deus por intermédio do nome do Filho, há um mover nas regiões celestiais, porque o povo de Deus está clamando a um Jesus vivo, a um Jesus que venceu a morte, a um Jesus que ressuscitou, a um Jesus que foi exaltado, a um Jesus que reassumiu o trono de glória, de majestade, de autoridade sobre todas as coisas. E é esse Jesus vivo, poderoso, esse Jesus que cuida do seu povo e da sua igreja, que nós clamamos, aquele que prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Você não está sozinho, você não está sozinha. Você tem alguém que cuida, que intercede por você, o teu intercessor, o teu advogado, junto ao Pai, para louvor da glória do Senhor. A ideia que nós temos em relação a essa questão da ascensão, ela pode ser ilustrada quando nós pensamos num líder que delega uma missão, mas continua governando à distância. Pensa no líder, fala, olha, fulano, vai lá e faça tal coisa. E aí ele envia mensageiros, ele envia pessoas para executar a sua ordenança, para executar a sua orientação. O líder precisa estar presente? Não. Quando ele reveste pessoas com autoridade para representá-lo. E, queridos, é exatamente isso que Jesus tem feito. Jesus tem nos revestido de autoridade para realizar a sua obra, para pregar o seu evangelho, para alcançar aqueles que estão perdidos, aqueles que têm sido dominados pelas trevas, levando essas pessoas para a sua maravilhosa luz. Jesus não precisa estar fisicamente entre nós, porque espiritualmente Ele está conosco. Tem nos revestido de poder, de autoridade e de dons, para que possamos exercer a sua função. Tem algum telefone tocando aqui, de quem que é? É o tablet. Por isso, meus amados, a igreja deve viver comprometida com a missão, sabendo que Cristo reina. E Ele prometeu que está conosco até todos os dias, até a consumação dos séculos. É nosso papel, é nossa função como igreja, exercer e dar continuidade a esta obra que Jesus iniciou e deixou para a igreja autoridade, para pregar o evangelho, para dar bom testemunho, tendo uma mente aberta, enxergando o mundo como o local no qual nós estaremos semeando a boa semente do evangelho, independente de raças, de culturas, tendo uma visão geral de todas as coisas. Portanto, o ministério atual de Cristo, como Deus homem, continua agindo poderosamente sobre a vida da igreja. Você pode ler comigo esse versículo de Marcos 16, 19 a 20? Diz assim, vamos ler todos juntos mais uma vez? De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Aleluia! Marcos 16 fala sobre o fato de que quando Jesus subiu e assentou-se à destra de Deus, aquelas pessoas que o viram subir, aquelas pessoas que deram continuidade à sua obra, continuaram pregando em toda parte, cooperando com ele, e cooperava com eles o Senhor. Meus amados, a gente às vezes não consegue ter noção da dimensão, do poder e da autoridade que há a ministração do Evangelho. Muitas vezes nós pregamos, as coisas começam a acontecer na vida das pessoas e a gente não tem noção da diferença que a proclamação do Evangelho tem feito na vida de pessoas. Eu quero te dizer nessa manhã que é por causa da pregação do Evangelho que pais e mães têm conseguido conviver com dignidade um com o outro, cuidando um do outro. É por causa da pregação do Evangelho que homens corruptos têm aberto mão da sua corrupção e têm procurado viver uma vida digna. É por causa da proclamação do Evangelho que pessoas escravizadas por Satanás nas drogas, na prostituição, na violência, no crime, têm sido alcançadas para a glória de Deus. E o texto menciona que eles pregaram em toda parte e cooperava com eles o poder de Deus. Tenha total consciência de que quando você abre a sua boca para proclamar o Evangelho, algo acontece nas regiões celestiais. Há um mover de Deus. O Espírito Santo age por meio da tua vida, porque nós somos cooperadores. Hoje pela manhã, a irmã Rayane fez uma pergunta na escola bíblica, sobre como nós podemos ter certeza de que aqueles apóstolos que pregaram o Evangelho,
né, de Jesus Cristo, de fato tiveram um encontro, e aquilo que eles escreveram é verdade. E, queridos, algo evidente na vida da igreja primitiva, principalmente, era a manifestação do poder de Deus, curando enfermos, realizando sinais, prodígios, libertando pessoas escravizadas pelo pecado, pessoas oprimidas pelo diabo. Ali se manifestava o poder de Deus de maneira efetiva e visível. Por isso, queridos, esse Jesus, que é Deus homem, ele continua agindo, capacitando e fortalecendo a vida da sua igreja. Portanto, precisamos compreender qual é a nossa função, qual deve ser a nossa visão de mundo, para que, em nome de Jesus, o Deus homem, o Deus todo-poderoso, que reina sobre o trono do universo, possa ser proclamado nos 4 cantos desse pequeno planeta que nós conhecemos como Terra. É tempo de nós entendermos. É tempo de nós entendermos qual é a nossa função, compreendendo que algo grandioso aconteceu na vida da igreja. Mas, queridos, conforme eu falei para vocês, esse Jesus que foi assunto aos céus, que hoje está sentado num trono de glória e de majestade, ele intercede por nós. E lá em Hebreus 7:25 nós lemos assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus é o nosso intercessor. Não precisamos de outro intercessor que não seja o próprio Cristo. Temos livre acesso à presença do Pai, porque Jesus intercede por nós. A palavra do Senhor nos diz que Jesus intercede no céu e o Espírito Santo intercede aqui na terra, porque nós não sabemos nem como devemos orar. Mas é o Espírito Santo quem traduz o nosso clamor, quem traduz as nossas lágrimas, quem traduz a nossa oração. E Jesus intercede por nós, porque Ele é também o nosso advogado. Ele também é o sumo sacerdote. Ele é o cabeça da igreja, aquele que está atuando poderosamente em favor daqueles que o buscam. Em outras palavras, Jesus é o nosso advogado. E nós sabemos da importância da necessidade de um advogado para defender a justiça, né? E sabemos também que mesmo os culpados também precisam de advogado. O advogado criminalista, ele está ali para defender mesmo o cara que ele sabe que é culpado. Mas algo interessante é que Jesus, como advogado, ele não tem um cliente que seja justo. Todos os clientes que Jesus intercede e se apresenta como advogado, tem culpa no cartório. A palavra do Senhor nos diz que não há um justo sobre a terra, nem sequer um. Ainda assim, Jesus intercede por nós. Mas você sabe como é que Jesus intercede por nós? Como advogado? Ele é advogado, mas ele também é sumo sacerdote, conforme nós lemos aqui em Hebreus 4,14, quando diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, Hebreus 4,14. Ele, como sumo sacerdote, é aquele que apresenta o meu e o teu pecado diante do Pai. E como advogado, ele não pode mentir. Ele vai dizer para o Pai: Pai, o Gilberto é culpado sim. Ele é culpado, eu sei que ele cometeu esses erros, e quem sabe até outros. Eu sei que cada um dos meus clientes aqui tem culpa no cartório, e o que eles deveriam receber era a punição eterna. Mas, Pai, tem um detalhe: o sangue que eu verti lá na cruz, quando eu assumi a fase da humilhação, está derramado sobre a vida do Gilberto, sobre a vida do Gabriel, sobre a vida da Andréia, sobre a vida da Rosalina, sobre a vida do pastor Saulo. E eles foram purificados pela obra redentora, pela minha humilhação. E hoje eu os coloco diante de ti, exaltados assim como eu tenho sido exaltado diante de ti. O teu Jesus é o teu advogado. Jesus é o teu advogado. Jesus é o teu intercessor. Jesus é o sumo sacerdote perfeito que apresenta as nossas vidas diante do Pai, apesar de nós sermos quem somos. Somos quem somos, pecadores, mas o preço que foi pago por aquele que é o cabeça da igreja nos alcança e nos purifica de todo pecado. Por isso, queridos, precisamos viver com confiança,
Sabemos que temos um Salvador presente, atuante. Apesar de não termos Ele aqui fisicamente entre nós, o Seu Espírito tem se manifestado sobre as nossas vidas. Ele continua agindo a teu favor, te levando à presença do Pai, clamando, intercedendo pela tua vida, para que em nome de Jesus possamos usufruir de tudo aquilo que Ele já tem reservado para nós. Mas o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, aquele que foi crido no mundo, também foi recebido na glória, com poder, com autoridade, intercedendo por nós, purificando as nossas vidas, mas completa-se esse mistério naquilo que nós chamamos parousia, a segunda volta do Cristo. Meus amados, aguardamos ardentemente o retorno de Jesus para buscar a sua igreja, conforme os anjos disseram à igreja lá em Atos capítulo 1, versículo 11. Nós lemos assim: e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Meus amados, servimos a um Deus perfeito. A obra do Senhor é perfeita. Precisamos pedir ao Senhor que abra a nossa visão geral de mundo, quebrando todos os conceitos, todos os paradigmas que nos levam a enxergar a vida de maneira pequena, dentro da nossa pequena cosmovisão, compreendendo que o nosso chamado, que a nossa vocação, que o objetivo do Senhor nas nossas vidas se cumpre. Quando nós proclamamos o Evangelho, quando nós vivemos o Evangelho, quando o Evangelho é anunciado por meio das nossas vidas. Mas é importante também ressaltar que esse Jesus, que foi assunto aos céus, que foi glorificado, Ele voltará para nos buscar. Pensa no noivo, que prometeu que vai voltar para buscar a sua noiva. É justamente assim que nós precisamos nos colocar. Como é que está o teu coração em relação à vinda de Jesus? Como é que está o teu coração em relação ao chamado de Jesus sobre a tua vida? Será que nós temos certeza de que estamos vivendo em conformidade com a sua vontade? Como é que vamos nos apresentar diante dele quando ele voltar? Ou será que você talvez nem acredite que Jesus um dia vai voltar? Que tem pessoas que perderam esperança. Isso é a história da carochinha. Jesus não vai voltar, não. Cuidado, cuidado. A esperança da volta de Cristo, a certeza de que Ele breve voltará para buscar a sua igreja, é que nos leva a uma vida de santidade, é o que nos leva a uma vida de vigilância, é o que nos leva a uma vida de integridade, é o que transforma a nossa visão de vida e nos leva a compreender que há um objetivo maior, e este objetivo se concretiza na missão do Cristo de Deus, o Messias de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, que é o mistério da piedade que nós estamos anunciando no decorrer desse mês. Por isso, meus amados, que o mistério revelado da piedade nos convide a ver toda a história da humanidade numa perspectiva muito maior do que aquela perspectiva que um astronauta tem quando sai do planeta Terra. Mas de saber que nós não somos astronautas, mas não somos deste mundo. Fomos colocados neste mundo com o objetivo de proclamar as boas novas de salvação, levando a mensagem do Evangelho a todos os 4 cantos da terra. Compreendendo que esse Jesus, que veio ao mundo, humilhando-se a si mesmo, assumindo a fase da humilhação, pagou o preço pelas nossas vidas, ressuscitou ao 3º dia após a sua morte, vencendo a morte, garantindo para cada um de nós a certeza de salvação e vida eterna. Esse Jesus subiu para reinar, esse Jesus subiu para interceder por nós, Ele continua agindo poderosamente para a vida da igreja, mas esse Jesus voltará
para buscar a sua noiva, para buscar um povo que foi lavado e foi purificado pelo sangue que foi vertido na cruz. Abra os seus olhos, abra o seu coração, permita que o Espírito Santo te dê a visão necessária para compreender qual é a tua função hoje, que é de servir um ao outro em amor, servindo a Deus, servindo vidas, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas de salvação para a glória do Senhor. Mas eu quero nessa manhã terminar com uma pergunta, com uma reflexão. Será que nós estamos olhando para a vida com a visão simplesmente limitada? Ou será que temos enxergado este mundo com a visão transformadora do Cristo exaltado? As pessoas falam muito de Jesus, né? Em alguns lugares nós encontramos aquele Jesus magrinho, né? com aquele semblante de dor, crucificado numa cruz. Mas eu quero te dizer nessa manhã, o teu Jesus não está mais na cruz. O teu Jesus desceu da cruz. O que ficou lá foi o preço do nosso pecado. Ele está sentado num alto e num sublime trono, e as abas das suas vestes enchem o templo. Ele tem o domínio e tem o poder sobre todas as coisas. Ele é aquele que tem conduzido a tua vida. Ele é aquele que tem ouvido o teu clamor e a tua oração. Ele é aquele que lavou a sua vida com o seu sangue que foi vertido na cruz. Ele é aquele que intercede pelo teu clamor. Ele é aquele que colhe as tuas lágrimas. Ele é aquele que está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Se coloca de pé nesse momento, nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por tão grande amor e pedir ao Espírito Santo que abra a nossa visão, assim como a visão dos astronautas é aberta quando eles saem desse planeta, para que possamos compreender a dimensão da nossa fragilidade, para que possamos compreender que há um mundo a ser alcançado, para que possamos ter convicção de que esse Jesus que foi assunto aos céus continua atuando e trabalhando em favor da sua igreja, nos capacitando, nos enchendo, nos favorecendo, nos dando poder e autoridade em seu nome, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, enquanto a equipe te louvou vai nos elevar a Deus em adoração, nós vamos orar, agradecendo ao Senhor pela sua obra salvífica, agradecendo ao Senhor pela visão transformadora que o Espírito Santo tem trazido para cada um de nós, mas que nessa manhã, cada um de nós saia daqui consciente do seu papel, consciente da sua função, consciente do seu chamado e do lugar de evidência que o próprio Jesus tem para cada um de nós. Ah, Deus amado, nós queremos te exaltar, te glorificar, porque o mistério da piedade nos foi revelado. Porque esse Jesus que veio ao mundo, que passou pela fase da humilhação, venceu a morte, ó Deus, ele foi exaltado, ele subiu nos mais altos céus, foi contemplado por anjos, ó Deus, está sentado com poder e com autoridade sobre as nossas vidas. Esse Jesus voltará para nos buscar. Esse Jesus que prometeu que em breve estará conosco, esse Jesus que prometeu que nós estaríamos com Ele todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, Pai Santo, desperta o Teu povo, desperta a Tua igreja, vem nos convencer do pecado, do juízo, da justiça, de maneira que possamos viver todos os dias para o louvor da Tua glória. Visita cada vida nessa manhã, visita cada coração, aquece, Senhor Deus, em nome de Jesus, os nossos corações, para que possamos diariamente testemunhar do Teu amor, convictos de que não estamos sozinhos, mas o intercessor, o Jesus, o nosso advogado, tem olhado e tem intercedido por nós, para a glória e honra do Teu santo nome. Completa, Pai Santo, a Tua palavra em cada vida nesta manhã e nos leva a viver como igreja, todos os dias, conscientes da nossa função, conscientes do papel, ó Deus, que o Senhor tem para cada um de nós, testemunhando do Teu amor, do Teu cuidado e da Tua fidelidade. Assim nós choramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Ele vive para sempre. Ele é exaltado.
poço chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Aleluia. Teu paz o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele venceu, e do poder da treva vencido foi. Sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Aleluia. Grande és tu, Senhor. Ele vive para sempre. Ele é exaltado nas alturas dos céus. Ele é glorificado pelos anjos. Ó Deus, louvado seja teu santo nome, Pai. Que a igreja receba, Pai, de ti esse louvor, essa adoração, Senhor. Glorifique o seu santo nome, Pai. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre, aleluia, adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, aleluia. Ó Deus, louvado seja o seu nome, Senhor. Tu venceste a morte, Pai. Tu nos libertaste, Pai, da morte na cruz, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. O Senhor vive, glorificado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia.
o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Aleluia. Sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Para sempre Ele reina. Para sempre Ele cuida do seu povo e da sua igreja. Que a nossa fé esteja fortalecida nessa verdade de que Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é aquele que intercede por nós, é aquele que cuida do seu povo, aquele que ressuscitou, que foi recebido na glória, com poder e com majestade, e que cuida e que olha pelo seu povo e pela sua igreja. Que Deus nos abençoe, que essa verdade ecoe diariamente nas nossas vidas, e que possamos compreender quem somos em Cristo Jesus. Nele está a nossa identidade. Que Deus nos abençoe. Meus amados, estamos encerrando o culto dessa manhã, mas eu tenho 2 últimos avisos. O primeiro é que na próxima semana nós teremos nosso primeiro culto dos adolescentes, dos juniores e adolescentes, que vai acontecer no período do culto que nós temos no culto da manhã. Então, os adultos e os jovens virão aqui para o nosso culto, e os nossos juniores e adolescentes vão para o nosso outro espaço, né, que já foi inaugurado, e terão ali um culto com a linguagem deles, terão ali um culto no qual eles poderão servir, aprender, né, desenvolver comunhão uns com os outros, né, com louvores, com a palavra direcionada para as nossas crianças, para os nossos juniores. Então traga, se você tem algum junior, né, até dos 13 anos para baixo, traga para que ele tenha esse momento especial, né, esse cuidado que a igreja tem tido para essa faixa etária que é tão importante na vida da igreja. Então, a partir do próximo domingo, os nossos juniores terão seu culto especial sendo direcionado aqui no nosso salão social, no primeiro andar do nosso prédio de educação cristã. Amém? E o último recado que eu quero deixar com vocês é o seguinte: a irmã Ana está ali atrás, assentada à mesa, para anotar o nome das pessoas que ainda não fizeram a sua inscrição para o nosso Day Camp, que será nessa terça-feira, e sairemos daqui da porta da igreja às 7h30 da manhã. Então, se você ainda não deu o seu nome, se você ainda não pagou a sua inscrição, fale com a Ana ali no finalzinho, ela está com a lista, ela vai receber o seu pagamento, ela vai colocar o seu nome se você ainda não se inscreveu, mas participe desse tempo, que os nossos Day Camp são sempre muito gostosos, tempo de comunhão, de muita alegria, e nessa terça-feira que é feriado, aproveita essa terça-feira, invista nessa terça-feira num vínculo de comunhão, de convivência com a sua igreja. Amém? Sairemos daqui da porta da igreja às 7h30 da manhã. Aqueles que forem direto de casa, já de carro, nós vamos mandar um mapa para que você não se perca. Tá bom, queridos? Feche os teus olhos. Pai amado, muito obrigado por este culto, muito obrigado por esse tempo de adoração, de louvor, ó Deus, de aprendizado. Senhor, que o Senhor complete a Tua boa obra em cada vida, em cada coração. Dá-nos uma semana abençoada na Tua presença e que possamos compreender todos os dias quem somos em Cristo Jesus e aonde estamos nele. Que o infinito amor de Deus, a graça abundante do Filho e as perfeitas consolações do Espírito Santo se manifeste sobre a vida desta igreja e do povo de Deus espalhado sobre a terra, não apenas hoje, mas sempre. Que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada. Às 18 horas temos o culto noturno. Espero vocês aqui, querendo Deus. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos
cantamos aleluia.